Te exaltamos. Glória a Deus. Obrigado aí, gente. Você pode sentar? Glória, glória, glória a Deus. Só Ele é digno de toda a honra, todo louvor, toda glória. Nós o exaltamos. Jesus é o seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Quantos amam o Senhor? Aleluia. Deus está fazendo grandes coisas no nosso meio. Pode desligar aqui, por favor, Evandro? Glória, glória a Deus. Fica em oração um pouquinho. As coisas estão se ajustando. Glória a Deus. Às vezes, pessoas estão tão no automático, né? E até mesmo no momento do culto. E vem, tem um louvor, aí já vamos entrar na palavra. Mas se Deus quiser que você pare um pouquinho aí e perceba que Ele está aqui. Que você chegou aqui também. Amém? Nós vamos falar de algo maravilhoso. E mais uma vez quero te dizer que amo muito a sua vida. Amém? Nós amamos vocês. Nós amamos você que está assistindo. Te peço que você compartilhe, porque outras pessoas precisam ouvir coisas que serão faladas. A palavra de Deus é algo extraordinário. Amém? Essa palavra tem poder para mudar, para restaurar, para renovar. A palavra, quando ela vem, querido, para o nosso coração, e quando nos esforçamos para mudar a forma de pensar através da palavra, para termos os resultados que a palavra já garante que nós temos direito, é algo extraordinário. Nós temos vivido dias de céu aqui na terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E então, nós vamos caminhando, amém? Eita, que presença maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer que eu não vou falar da vida de ninguém. Está comigo? Amém. Vou falar a palavra. Amém? E possa ser que seja dito uma coisa ou outra que de repente você acha que foi um pouco duro, né? Mas não vai ser duro. É só um pensamento. Diga assim comigo, é só um pensamento. Não é? E aí, eu vou te dizer, queridos, né? Existe o de repente de Deus. Diga comigo, existe o de repente de Deus. Mas o de repente de Deus só acontece na vida daqueles que estão perseverando no processo para alcançar o objetivo. Aí, de repente, acontece. Está comigo?
De repente a dívida é quitada. De repente se converte seu parente. Amém? De repente há uma restauração no relacionamento, seja ele conjugal, de amizade, filhos, pais e filhos. Diga comigo, de repente. Diga, de repente. Sabe, querido, nós estamos orando há mais de 500 dias, né? Não é verdade? E nós estamos orando, querido, e vamos continuar orando. Vamos orar mais. De repente, algo acontece. Já tem acontecido, amém? Eu estou, não em êxtase, mas impressionado com um pouquinho. Diga assim comigo, um pouquinho. Que já aconteceu. Mas Deus tem muito mais. Amém. Estávamos em oração, eu e mais 3 pastores. Estamos orando, né, de umas semanas para cá, não faz muito tempo não. Já oramos no passado e voltamos a essa prática, né, de 9 a 11, 11h30, meio-dia. E ontem estávamos batendo um papo antes da oração, depois entramos em oração, né, e de repente eu vi, eu tive uma inclinação da gente das mãos. Estava eu, o pastor Leto, o pastor Fábio, da igreja Caminho da Vida em Cristo, né, e o pastor Charles, da igreja do Espírito Santo. De repente eu vi tipo um círculo assim entre a gente de fogo. E a gente orando em outras línguas, e de repente saltou no meu espírito, eu disse, línguas como que de fogo. Só foi dar tempo de dizer isso. Os 4 caíram no chão. Não tinha ninguém para segurar, mas os 4. E a gente ficou orando em línguas, sabe, queridos? E eu vou te dizer, de repente. De repente. Aleluia. Mas isso é um processo que queremos crescer mais. Eu não estou satisfeito com o que já alcançamos em relação à oração na nossa igreja. Aí uma mentalidade que não é próspera pode pensar assim, espera aí, pastor. Uma mentalidade que não é próspera, dando ouvidos a uma voz que não vem da parte de Deus, vai achar que essa minha observação pode parecer que não existe gratidão pelo que está sendo feito já. Mas existe muita gratidão e temos externado isso aqui. Mas o problema da sua vida é quando você fica na zona de conforto e acha que já fez demais. Seja em que área for. Existe uma estatística, né, infelizmente, de pessoas que já estão com seus 30 e poucos anos de casado, 40 anos de casado, e está tendo divórcios. Por quê? Porque entraram na zona de conforto. O tema da ministração de hoje é mentalidade próspera. Engana-se aqueles que pensam que prosperidade é apenas dinheiro. Obrigado por um amém. Ali. Júlio balançou assim a cabeça, concordando, amém. Glória a Deus. E então, vou ler algumas coisas aqui que eu escrevi, que veio no meu coração. Vamos ler alguns textos, e eu tenho certeza, eu estou te dizendo, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando comigo e vai falar com você através da pregação. Não tenho sombra de dúvida. Amém? Diga assim, Deus está falando comigo e vai continuar falando através da ministração da palavra. E vamos estar debaixo de uma unção de ensino maravilhosa. E então, abra lá em João capítulo 10. Glória a Deus. É bem verdade que quando falamos, né, de mentalidade próspera, ou de uma vida de prosperidade, ou de prosperidade, também vamos tocar nesse ponto de finanças, ok? Mas não é só finanças.
Tá certo? João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenham vida e a tenham em abundância. Ok? Então, a nossa condição espiritualmente falando em Jesus Cristo é uma condição, querido, e não vai mudar no que diz respeito ao que ele já realizou, ao que Deus pensa e providenciou, é uma condição de vida e vida com a abundância. Amém? Essa é a nossa condição espiritualmente falando. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como pode acontecer isso? Como podemos receber isso? Nós recebemos pela fé, nós cremos. Nós estamos aqui na Verbo Rio Doce, uma igreja maravilhosa. Eu pensei que você fosse jogar as cadeiras lá para cima, gente. Você não ouviu, eu vou dizer mais uma vez, Léo. Nós estamos na igreja Verbo da Vida Rio Doce, uma igreja maravilhosa, extraordinária, uma igreja da família da fé, amém? Diga, eu sou da família da fé. Diga, eu faço parte da Verbo Rio Doce. Diga, uma família para pertencer. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui nesse momento, né? Na igreja Verbo da Vida Rio Doce. Ao mesmo tempo, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o que temos que fazer? Nós temos que renovar a nossa mente. Para não pensarmos de forma natural e não agirmos de forma natural. Nós temos que agir de forma sobrenatural. Amém? Então eu vou ler aqui e você vai ouvir com um coração assim, sabe, cheio de alegria. Abrindo os ouvidos espirituais na autoridade do nome de Jesus, amém? Abrindo sua mentalidade, sua mente está sendo alargada para receber informações divinas. Diga assim, a minha mente está sendo alargada para receber informações divinas. Glória a Deus. E então eu coloquei aqui, entenda que nós temos vida e vida com abundância. Diga, eu tenho vida e vida com abundância. Diga, esse é o estilo de vida em Jesus Cristo. Amém? Porém, muitos não estão vivendo essa vida abundante, pois querem resultados imediatos. E estão nutrindo a sua mente com pensamentos em conformidade com o sistema do mundo. Muitas vezes são pensamentos de escassez, egoísmo, ambição, derrotas, falta de amor ao próximo e por aí vai. Vou repetir. Muitos não estão vivendo essa vida abundante, pois querem resultados imediatos. E quem quer resultados imediatos se comparam com outras pessoas que ao longo da sua existência decidiram praticar a palavra e passaram pelos processos e estão vivendo algo que talvez você deseje viver e é lícito, não tem nenhum problema, é para todos, amém? Mas você não está vivendo o processo. E comparação, querido, nasceu no inferno. Quando você se compara com outra pessoa, quando você se compara com outro profissional, quando você compara seu casamento com o outro. Entenda, querido, existe pessoas, profissionais, casamentos, que são uma inspiração para nós. Amém? Eu não estou falando nesse contexto. Porém, querido, você não pode se comparar, porque todas as vezes que você se compara, ou você vai se achar melhor do que o outro, ou você vai se achar inferior do que o outro. E isso não é divino. Amém? Glória a Deus.
Pessoas que estão agindo com o pensamento, né, do mundo, pessoas assim, embora tenham nascido de novo, porque eu estou falando, querido, na perspectiva de um ser humano que nasceu de novo e precisa viver essa realidade do reino. Está comigo? Pessoas assim, embora tenham nascido de novo, diante de uma sombra de falta, diga assim, o pastor Cleone, ele me ama muito. Amém? Pessoas assim, embora tenham nascido de novo, diante de uma sombra de falta, recorre logo a crenças lógicas, racionais. Posso citar alguns exemplos? Sim ou não? Yes ou no? Então se segura aí na cadeira. É proibido olhar para o próximo, nesse momento. Vamos lá. Recorre, por quê? Porque querem resultado imediato. Querem sair do problema rápido, sabe? Seja ele financeiro, seja ele de ordem emocional, seja ele de ordem conjugal, né? Mas eu vou dar um exemplo financeiro, tá certo? Entende? E as pessoas querem uma solução rápida, né? Em vez de mergulhar em águas profundas, querido. A propósito, será a nossa série das quintas-feiras, águas profundas, amém? Mergulhando em água. Em vez de mergulhar, em vez de exercitar, querido, os músculos da fé, em vez de pegar a palavra, querido, colocar para dentro, meditar na palavra, elas querem realmente não ficar debaixo de pressão. Mas deixa eu te dizer, crente sem pressão não cresce. O reino de Deus é assim, como se um homem colocasse um fermento na massa. E colocando o fermento na massa tem que ir para o fogo. E indo para o fogo você se sente sacudido, querido, daquela pressão. Mas você, eu fico com a palavra, eu fico com a palavra, eu fico com a palavra, eu fico com a palavra. Mas quando não está, querido, né, pegando a palavra, e como quando está pensando pensamentos do mundo, vai recorrer a isso aqui, ó. Não sei por que foi que veio em primeiro lugar esse exemplo, mas talvez tenha sido porque eu já vivi isso lá no passado, né? Agiotas. Mas já pega logo o dinheiro com a agiota, porque paga aqui, mas pegou aqui. Pagou aqui, tem um juro daqui. Aí, em vez de resolver o problema, aumentou o problema. Mas na mente, nos sentimentos, tem aquela sensação natural de que resolveu, mas não resolveu. Porque você não trouxe para a sua realidade, querido, aqui, a sua realidade espiritual. E entenda, querido, eu vou tocar em pontos aqui, eu já falei, e coisas aqui eu já vivi no passado, querido, eu não quero viver isso mais não. Obrigado por um amém, 2, quem dá mais? Já não. Entendeu? E entenda, certo? Nós temos na igreja pessoas que estão nascendo de novo. Nós temos hoje aqui, inclusive, visitantes. Nós temos pessoas aqui que já fizeram o rema, já fizeram a escola de ministro, né? Pessoas que são ministros, que pregam a palavra. Temos pessoas de diversas, né, estágios, espiritualmente falando, e como ser humano também. Sim ou não? Agora entenda, querido, né? Nada de errado, eu já passei por isso, e a gente solicitar ajuda a um familiar. Amém? Não tem nenhum problema, às vezes somos família, sim ou não? Né? O problema está em a pessoa não querer mudar. Entende? Não querer mudança. Aí não querendo mudança nesse contexto, porque está aqui, né? Eu estou dizendo que eu estava orando, estudando e veio isso aqui. Agiota, cheque especial, empréstimo, ajudas de familiar, amigos. E eu nem botei aqui igreja, porque tem alguns que vêm achando que a igreja vai resolver o seu problema, vai levantar uma oferta, né? Entende?
Esse silêncio é para começar a mudar mesmo as coisas, entende? Porque, querido, deixa eu te dizer, o estilo de vida que Deus tem para mim e para você, não é bonito a gente ouvir a história do irmão Kenneth Hagin. Gente, quando eu li, né, sobre David Robson, no livro dele, ele dizendo que estacionava, Ítalo, ele estacionava o carro dele velho, né, e quando ele estacionava o carro, sinal, Antônio, aí a fumaça cobriu o carro, de tão velho. Mas, deixa eu te dizer, querido, eu não me comparei com ele, mas eu quero te dizer, ele não ficou ali. Existe um processo, querido, e esse processo envolve procedimentos. Eu não estou falando do processo, querido, de você. Deixa eu pegar aqui o iPad, eu vou descer um pouquinho, ficar mais perto de você aí. Existe Não, pode deixar aí, mano, pode deixar aí mesmo. Obrigado, desculpa, eu talvez não tenha me expressado bem. Existe um processo, querido, não é aquele processo, sabe, de você, estão me batendo, eu estou sofrendo. Não, é um processo que envolve procedimentos. São passos que tem que ser dado. David Robson, ele não ficou ali, sabe, meu carro é velho, meu carro é velho, meu carro é velho. Eita, e essa fumaça? Senhor, a tua obra é espinhosa, também eu estou fazendo a obra, o Senhor não me dá um carro novo? Oxa. Tem um grande homem de Deus, que já está na glória, não me recordo o nome dele agora, né? Ele diz que o evangelho envolve mais você falar e chamar a existência do que você pedir a Deus. Envolve mais você falar o que Deus diz a seu respeito, que nós chamamos a existência aquilo que não é como se já fosse, ou aquilo que a gente não está percebendo aqui em nossas mãos, mas já é direito nosso, porque nós temos vida e vida com abundância. Né? Não me responda, mas quantos aqui hoje pensaram nisso? Eu tenho vida e vida com abundância. E verbalizou isso. Né? Quantos aqui, não me responda, pensou em pelo menos um versículo da palavra e verbalizou esse versículo? Porque pensamentos errados, eles são substituídos pelos pensamentos da palavra de Deus e você verbaliza. Mas muitos querem ter o resultado da palavra que outras pessoas estão tendo, mas não querem viver esse processo de meditar, falar, viver. Que a gente vai ver daqui a pouco. Eu botei aqui. E me ame, viu? Agindo dessa forma, que forma? Buscando sempre familiares, agiota, cheque especial, e fica nessa rodinha, né? Essas coisinhas. E outras alternativas que não te faz crescer. Agindo desta forma, você está se comportando como se comportando. Diga assim comigo, se comportando. Então o pastor Claudio não está dizendo que você é. Você está se comportando. Porque foi o que veio no meu coração. Quem sabe aqui, bota aí Colossenses 1,13, por favor. Calma que eu vou dizer, não seja curioso, né? A criança está com expectativa, se comportando como? Calma. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Preste bem atenção. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos debaixo de uma influência errada, nós estávamos na desgraça. Diga assim, na desgraça. Pense que desgraça era aquela vida. Sem Jesus, sem paz, sem alegria, sem perspectiva da glória, embora todo ser humano foi criado para o louvor da sua glória. Mas nós não estávamos inseridos nisso. Nós que não havíamos nascido de novo. Então nós estávamos
perdido. Me permita um exemplo. Não é? Vamos supor que a gente está no cruzeiro. Amém? E se você deseja para o cruzeiro, isso não vai acontecer, isso é só um exemplo. E aí, de repente, um naufrágio. Aí vem o socorro. A gente já viu também outro tipo de situação, né? De repente, as pessoas, um incêndio numa casa, num prédio, aí chega lá os bombeiros, vai e resgata aquelas pessoas, sim ou não? Resgatou do naufrágio, sim ou não? Ok? Não, a gente já viu várias vezes, né? Em televisão, essas coisas aí. Hoje eu não vejo tanto, porque eu nem perco mais tempo assistindo televisão. Hoje, que eu digo, já deu um bom tempo. Raramente. Mas, enfim, né? Antigamente, porque não tem pessoas que ficam em casa, né? Só trocando de canal e vendo aqueles né? Telejornais que só falam miséria, desgraça. Uma vez um pastor chamado Daniel, que não foi nosso filho, foi um americano, ele disse assim, Adriano, ele disse assim, ó, uma pregação maravilhosa. Ele disse, não existe ninguém vazio. Ele disse, as pessoas estão cheias, sempre cheias. Uns estão cheios de fofoca. Outros estão cheios de desgraça, porque só pensam em desgraça. Outros estão cheios da palavra e do Espírito, que é a orientação da Bíblia. E Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, pensa comigo. Pessoas foram resgatadas de uma tragédia. Alguns que foram resgatados decidem, certo? Refazer a sua vida. Bola para frente. Esquece o passado. Avançam, reconstrói. Perderam tudo. Daqui a pouco está com tudo de novo e está com tudo melhor. Porém, outros decidem viver. E agora eu vou continuar lendo aqui. Agindo dessa forma, você está se comportando como um indigente. Sempre dependendo dos outros. Em vez de depender da palavra. Sempre buscando uma solução imediata, que não é a resolução do problema, nem é duradouro. Vou continuar lendo, posso? Mas, embora tenhamos sido resgatados, nós somos filhos de Deus, e não só somos filhos, nós estamos em um reino que domina sobre tudo. Agora, não estamos apenas em um reino que domina sobre tudo. Nós também somos dono desse reino. Agora, Deus nos resgatou do naufrágio. E aí agora a gente vem e está no reino. No reino, querido, Ele não quer que você viva como um indigente. Porque você é filho. Mas para isso, tem que ter mudança de mentalidade. Abra lá em Lucas 12. Não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ele deu o reino. Justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Paz que envolve shalom, que é prosperidade completa. Eu sei que hoje está se falando nada quebrado, não sei o quê, papapá, não é isso? Mas deixa eu te dizer, prosperidade completa, querido. Não é apenas nada quebrado, nada faltando. É um relacionamento, querido, conjugal, crescente. É relacionamento com filhos, filhos com pais.
É paz, querido, de você deitar em paz e logo pegar no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Não são os problemas externos ou as vitórias que nós alcançamos que nos faz dormir bem. É o Senhor, é a palavra, querido. Sabe? Você não pode, quando você está confiando em Deus, quando você está meditando na palavra, quando você está vivendo a palavra. Agora entenda, querido. Nós não estamos aqui enquanto liderança, enquanto ministro, seja quem esteja ministrando a palavra aqui no púlpito para você, pode ser até um irmão, pode ser um pastor, pode ser uma reverenda, como nós chamamos, não é verdade? Uma irmã. Deixa eu te dizer, querido, nós não estamos aqui para dizer a você, olha, nós já sabemos de tudo, nós estamos praticando tudo, mas eu quero te dizer o negócio, querido. Nós não estamos onde começamos. Sabe, Kenneth Hagin não terminou a sua vida, querido, com um terno só. Porque quando eu li isso no livro dele, que ele só tinha um terno para pregar, e ele iria pregar, e o terno estava lá no varal, enxugando, e alguém roubou. E quando roubou, Altino, ele tomou autoridade. Ele mandou o diabo largar e trazer de volta, e que as pessoas que roubaram não iam ter sossego. Tomou autoridade, né? E eu disse, rapaz, que coisa boa, achei aquilo ali fantástico, Adriana. Né? Eu estou falando isso nos idos que eu li esse livro, né? Quando estava fazendo o rema, eu estou aqui pastoreando na igreja, né? 2000, assumimos, no ano de 2000, eu não me recordo se foi em 2002 que aconteceu isso, mas foi nesse intervalo aí de tempo, entende? E entenda, a gente iniciando a obra, a igreja não era assim bonita, né? Não, Valderimere, a Adélia, Dete, Júlia era criança, já era um pré-adolescente, né? Deixa eu mais ou menos assim, né? Cláudio também lembra disso. A igreja era feia, que doía na alma. Mas a gente não deixava ficar com dor na alma, né? A gente estava glorificando o Senhor. Amém? E, querida, a gente tinha coisas precárias aqui. E na época tinha os jovens talvez nem saibam disso, tinha um deck, né? Tinha um sonzinho, uma coisa tal. E, gente, eu já tinha ganho, né, o Palio. Eu não sei se era o Palio ou o Uno nessa época. Um dos dois carros, acho que era o Uno. E eu entrei aqui na rua Altino, vinha para a igreja, né, e minha instrução, eu dizia assim para os jovens, né, olha, quando você chegar, deixa essa porta fechada, gente, não deixa aberto, tal, né, e aquela coisa. Porque eu aprendi no banco sobre segurança, tem alguns horários que é meio crítico, né, assim, horário do almoço, horário final da tarde, né, e eles chegavam mais cedo. Enfim, quando eu fui chegando, aí foi saindo dois jovens, e lá vai levando, querido, aquele deck, aquela coisa assim. Gente, deixa eu te dizer, tudo muito rápido, mas me deu uma vontade de jogar o carro por cima. Não deu, gente, eu não vou dizer que não deu. Deu, mas graças a Deus pelo Senhor. Entende? Quando você está conectado com o Senhor, querido, a vontade da carne, ela não vai prevalecer. De repente eu, não, fazer isso não. Mas o que foi que eu me lembrei? Me lembrei do irmão Kenneth Hagin. Peguei aqui a igreja, a gente orou, vai devolver. Eu pensei assim, era amém mesmo, vai devolver, e orei, acho que uns 3 ou 4 dias. A gente ainda foi atrás, né, com o Nicomedes na época, atrás, ver se achava o pessoal por ali depois, e nada. Então, um belo dia eu orando, e já passou uma semana, não sei o quê. Dentro de mim, subiu assim, ó. Ei, você está orando, tomando autoridade para quê? Para trazer coisa velha? Eles fizeram um favor para você. Está entendendo, querido? Então, muitos estão querendo coisa velha. Se apegando a coisa velha, querido.
Muitos estão se apegando a velhos comportamentos, da velha natureza, e quer resultado da nova. Obrigado. Entende? E quer resultado da nova. Tem mais outros parágrafos aqui para ler, viu? O que aconteceu? Parei de orar. Abençoei o jovem lá, orei por salvação. Entende? Toca-se a vida. Por quê? Apesar de eu ler no livro, contexto diferente, querido. E quando você vai crescendo espiritualmente, você vai entendendo as coisas. Vai recebendo pela fé. Está entendendo? E sabe o que aconteceu? Chegou coisa nova. Entende? E vai chegar mais coisa nova. Ei, vai chegar novo, coisa nova para você, querido. Abra espaço para o novo. Diga, neste momento, eu estou abrindo espaço para o novo. Na minha vida, na minha família, nos meus negócios, nas minhas finanças. Eu estou abrindo. Aleluia. Ele nos deu o reino. Mas precisamos saber como é que funciona. Romanos 12, vamos lá. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ok? E a gente pensa assim rapidamente que isso tem a ver só na igreja, né? Mas na realidade, querido, nós temos que apresentar nosso corpo ao Senhor como sacrifício em todo o tempo. Amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, que significa dizer restauração, renovação, tornar novo, dar nova aparência. Aí tem aqui uma tradução aqui: completa mudança para melhor. Completa mudança para melhor. Amém? Da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho uma percepção que a vontade de Deus, ela é. Ela não se divide de pouquinho e de pouquinho. Ela é boa, ela é agradável e é perfeita. Porque alguns pegam isso aqui fora de contexto e estão vivendo privações, estão vivendo problemas. Não, mas eu estou vivendo, sabe, a vontade boa ainda de Deus. Daqui a pouco eu vou para agradável, daqui a pouco eu vou para perfeita. Não, ela é tudo ao mesmo tempo. Agora, há um processo de renovação da mente e não podemos achar que isso é automático. Não é interessante? Algumas pessoas pensam. Querido, quando nós mandamos, né, uma mensagem no grupo de membros ou para a liderança, e a liderança passa para os liderados, e pedimos um resumo, né, e uma mensagem, muitas vezes, de 40 minutos, às vezes, de 1 hora, e geralmente é dado de 5 a 6, no máximo 7 dias, para a pessoa ouvir e dar um retorno. Agora entenda, não é para você ouvir apenas essa mensagem na semana. Você que quer crescer, quer se desenvolver, você precisa, querido, né, ouvir mensagem, ler a Bíblia. Esse processo tem que ser diário. Se você não consegue hoje, por exemplo, você tem que ficar indignado porque não conseguiu. Sabe? Agora, nós temos um ajudador,
Que você pode dizer: Espírito Santo, me ajude a cumprir o propósito, me ajude a ter comunhão com a palavra, me ajude a orar, me ajude a praticar. Entenda, ele vai lhe ajudar, não vai fazer por você. As pessoas às vezes, porque dá evasão a pensamentos que não são seus. Eu estou cansado, eu estou com sono, eu estou isso, eu estou aquilo. E alguns pensam que os pregadores não têm esse tipo de sentimento. Mas tem também, vem. E não tem nenhum problema, querido. Deus não vai roubar o teu tempo do descanso. Deus não é ladrão. Isso tem que ficar bem claro. Deus não é ladrão. João 10:10 está bem claro. O ladrão vem roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Está tão claro ali, querido, que Deus não bota doença. Porque doença mata, rouba teu dinheiro, destrói tua vida. Está bem claro isso. Deus não vai chegar e te botar na prova do pão, tirando o pão. Eu até creio que ele bota a gente na prova do pão. Mas botando a gente na prova do pão francês, pão doce, pão recheado, para você escolher. Está comigo? Amém? É diferente. Deus não pensa em escassez. Ele diz: se você que é pai e mãe sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagine nosso Pai Celestial. Então vamos lá. Há um processo de renovação da mente, não podemos achar que isso é automático, requer esforço diário. Ler a palavra, se vai ler 10 minutos, se vai ler 15, Deus sabe o tempo que você tem. Agora, uma pessoa com mentalidade próspera é aquela que busca em primeiro lugar o reino. Uma pessoa com a mentalidade próspera, no quesito de dinheiro, ela não está pensando em dinheiro porque quer pagar a conta. Ela está pensando em dinheiro porque ela está se relacionando com Deus e com a sua palavra, pensando assim: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça com o dinheiro que eu vou ganhar? Uma pessoa com mentalidade próspera, ela pensa menos em si e mais no outro. Isso é o significado de humildade também. Para que você quer ter mais dinheiro? Uns pensam em casar porque não quer estar só. Mas esse não é o propósito do casamento. Aí não é uma mentalidade próspera. Outros pensam em casar para sair de casa. Também não é uma mentalidade próspera. Querem vida 2 de sucesso, tem que andar em unidade. É o padrão do reino, tem que andar em unidade. Aí estão os dois dentro de casa se bicando, brigando, mandando ir embora. Quando no seu coração você não quer que a pessoa vá. Por que não abrir a boca e dizer: eu te amo, eu quero que você fique, como é bom estar com você? Aleluia. Como diz Jaqueline, Bob Harris, ele disse algo que eu guardei: quem está vivendo para pagar contas está fora da vontade de Deus. Existe um propósito, querido, para o dinheiro. Não é só pagar conta, não. Porque se você vive só para pagar conta, você se esforça para aquele limite, que é básico. É básico, querido. Pagar conta é básico. Muitas pessoas reclamam da fatura do cartão de crédito. Simples, não use. Não use. Né, Júlio? Aleluia. Quando estavam nesse processo, querido, de pagar contas pagando, contas atrasadas, sabe, tudo contadinho, sabe?
segurando 2 vales de transporte com tanto cuidado para o suor não molhar. E pensava assim em inglês: poxa, se eu perder esse vale de transporte, como é que eu vou voltar para casa? Deixa eu te dizer, queridos, isso parece ser pensamentos saudáveis, né? Um tipo de preocupação, de um cuidado, mas isso não é bíblico, não. Deus não quer que você esteja preocupado. Aí eu comecei a mudar o pensamento, né? E eu peguei e perguntei ao Senhor: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que está faltando dinheiro? Graças a Deus não passamos fome. Mas, querido, passar 2 anos sem comprar uma roupa sequer, só se você quiser, não tem nenhum problema. Mas porque está pagando dívida, está errado. E ele disse assim para mim: porque você está crendo que eu sou o seu Senhor e o seu pastor nessa área, nessa, mas não nessa. Isso é você progredir na renovação da mente. Porque às vezes você está lendo a palavra e focando só uma área da vida, mas você precisa focar outras áreas. Aleluia. Uma pessoa com mentalidade próspera é aquela que busca, em primeiro lugar, ter relacionamento com Deus e a sua palavra. Mateus 6,33: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão... As demais coisas serão... Agora, sabendo disso, por que você ainda insiste em buscar as coisas e não o reino? Porque se as demais coisas serão acrescentadas, aí eu estou dando o passo, buscando o reino e a sua justiça, né? Buscando se relacionar com Deus. Sabe que nós temos isso aqui, né? Um testemunho em particular meu e da minha esposa, tem várias pessoas que eu já ouvi, e pessoas aqui na nossa igreja têm tido isso também como testemunho, que você só desejou e recebeu algo de alguém, você só desejou, você não verbalizou, você nem chamou à existência aquilo. Você só desejou. E de repente alguém foi e te deu, pode ter sido uma oferta de dinheiro, pode ter sido uma roupa, pode ter sido um bolo, um sabonete, qualquer coisa. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Não é verdade? Você só desejou, querido. Entende? Quem estava numa situação muito difícil, de repente, como se um quebra-cabeça foi se montando e daqui a pouco tudo resolvido. Eu já passei por isso. Mas por quê? Porque decidi buscar o reino. Sabe, ler a palavra, orar, declarar. Aí você vai perceber por dentro que nesse passo a passo não é também só orar, só meditar, não é? Só falar, tem o agir. Né? Então, querido, lá atrás, quando não tinha dinheiro nem para pagar o rema, não tinha dinheiro de passagem sobrando, querido, né? E coisas começaram a chegar nas minhas mãos e eu comecei a plantar. Plantar, querido, no tempo de escassez, vai te trazer uma colheita extraordinária mais na frente. Porque vai criando estrutura dentro de você. Se você entende que deve plantar só quando o dinheiro estiver sobrando com folga, deixa eu te dizer, querido, não é assim que funciona no reino. Porque o reino não quer que você tenha medo da falta. O reino não quer que você tenha medo do amanhã. Sabia que tem casais que vivem vida de miséria, Adriana? Vida de miséria. Sabe, não abre a boca para dizer que ama o outro, porque tem medo que o outro se sinta tão confiante e deixe. Isso é vida de miséria, querido, na mente do cônjuge. Amém? Assim, deu uma entradinha assim, né? Não foi um atalho, amém? Porque quando você pega um atalho, você se prejudica. Jesus não é o atalho, ele é o caminho. Embora o atalho seja um caminho, mas é um caminho curto que vai te levar para a desgraça. É um desvio do caminho, não é melhor? Ok.
Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então, como desenvolver uma mentalidade próspera? Pensando os pensamentos de Deus. Agora, tem algo aqui interessante que eu quero que você vá lá comigo. João capítulo 3. Diga: Deus me deu o reino. Diga: eu tenho um reino de Deus. Diga: o reino de Deus está dentro de mim. Diga: está dentro. Amém? Lá em 95, 96 eu não compreendia isso, Raquel. Eu ficava às vezes até irritado, sabe? Com um ministro que muito nos abençoou e ele dizia assim: Cleone, tudo que você precisa está aí dentro. Onde está o reino? Dentro. Em outras palavras, tudo que nós precisamos, a solução não está nas coisas externas. Não está em pessoas, embora Deus usa pessoas. Não está em instituições, embora Deus usa. Mas está dentro de você. Muitos estão com o olhar para o mundo, se esquecendo de olhar para dentro. Depois eu entendi mais na frente. Eu falei João, não foi? Tem certeza? Então, muito bem. João 3:3. Vamos ler do versículo 1. João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com... A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de... Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. E no reino de Deus a gente não anda por vista, mas anda por fé, olhando para a palavra. Então esse ver é perceber, discernir, descobrir, voltar os olhos da mente, dar atenção, prestar atenção, observar, tratar algo, olhar para ver, saber a respeito. Então, o homem natural não vai enxergar as coisas do reino, porque eles são loucura. Por quê? Porque o homem natural, quando está devendo, ele quer reter as migalhas que chegam para juntar para pagar a dívida. O homem espiritual que vê o reino de Deus, obedece à instrução que a viúva de Sarepta recebeu do profeta Elias, quando disse: não temas, e ela, vendo de forma natural, achava que ia morrer ela e o filho, porque a refeição só dava para aquele dia, mas ela decidiu mudar a mentalidade e obedecer a palavra. Por isso que eu sempre digo, no reino de Deus a gente recebe dando. Aleluia? Entende, queridos? E isso não é só dinheiro, é dando atenção, é dando amor, é dando perdão. Por isso que a Bíblia diz, né? Que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Quem perdoa será perdoado. Porque é a natureza de Deus, querido, doar. Uma pessoa com mentalidade próspera no trânsito, querido, não fica dando tranca nas pessoas.
Eu estava no trânsito com minha esposa ali na Agamenon. Tinha um carro na minha frente, e mais carros, eu acho. E tinha um outro carro atrás. O sinal estava fechado. O sinal abriu. O cara que estava atrás de mim já fez pé! O sinal tinha acabado de fração de segundos. Aí eu brincando com minha esposa, eu disse assim, eu acho que ele não viu depois que tinha um carro na frente que estava parado, que o cara estava comprando pipoca. O cara comprando pipoca, eu levei uma buzinada. Mas em outras épocas, eu crente, eu tinha buzinado. Só eu que fiz isso. Mas na medida que você vai crescendo, o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu pensava feito menino. E muitos querem ter um resultado de gente grande pensando como menino ou menina. Josué 1:8. Para finalizar, depois eu vou ler outro versículo. Josué 1:8. Diga, tudo que eu preciso está dentro de mim. Você já sabe, mas eu vou só aqui tocar mais uma vez nisso. Eu vou falar de mim mesmo, né? Lá atrás, quando estava devendo, problema no casamento e tudo mais. E, gente, problema financeiro é uma desgraça. É uma desgraça que mexe com tudo. E quando você não tem estrutura né, emocional, espiritual, tira teu sono, aquela coisa toda. Tira tuas forças, querido. Dívida suga tuas forças. Mas graças a Deus que Deus mandou zombar da dívida. Que aí a alegria traz força. Mas o que você deve fazer? Primeiro passo, meditar na palavra. Declarar o que Deus diz. Estar arrependido se foi tua atitude que te levou àquelas dívidas. Pedir perdão a Deus em primeiro lugar. Isso de buscar o reino em primeiro lugar. Se arrepender. Porque tem outras situações que de repente você não teve uma previsão para o futuro, de repente ficou desempregado, né, e tem um problema, está arrumando emprego ainda, com essas coisas todas. Mas mesmo assim, buscar a Deus, declarar, agir de acordo com a palavra, perseverar. Isso, querido, é algo que toda pessoa que quer resultado de sucesso tem que fazer. Agora entenda, como não estamos aqui só para pagar a conta, como não estamos aqui, querido, somente para, estou com um problema no casamento, então agora eu vou praticar a palavra, vou ler a palavra, vou conversar a palavra, resolver o problema. Aí para de meditar. Não. É como aquela pessoa, né? Só ora porque tem um problema. Então a motivação da oração é o problema, não é a presença. E nós estamos estimulando, querido, nossa igreja a buscar a presença, a ter relacionamento com Ele. O mais Ele vai fazer, querido. Entende? Mas você ter relacionamento com Ele, querido. Josué diz, 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Se alguém encontrar algum versículo que Deus está mandando você falar de dívida, de escassez, né? De dizer que seu marido não presta, que sua mulher não presta, que a vida é uma desgraça. Alguém já achou isso na palavra? Não. Por que está falando dessa forma? Porque está em desobediência. Embora não seja mais filho da desobediência, nós éramos filhos da desobediência. Hoje nós somos filhos da obediência de Cristo. Éramos da desobediência de Adão e Eva.
Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e... Gente, quando não é noite é? Eu sei que tem manhã, tarde e noite, mas quando não é noite é dia. Quando não é dia é noite. Ele mandou meditar no problema? Não é o nosso foco. Para que tenhas cuidado de ensinar o outro. É assim? Está aí escrito? É, Fábio? Não. Cuidado de praticar. Porque senão é hipócrita. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Posso ler mais um texto? Filipenses. Filipenses 4. Quatro, 8. Quatro, 8. Diga assim, existe um bom combate da fé. Amém? Quando eu estava lá atrás, eu dizia assim, eu sou rico. Por que eu dizia eu sou rico? Porque eu aprendi no Rema, em 1995. Minha carne, a princípio, não gostou, Sérgio? Não gostou, Jaqueline? Porque eu estava sentado em sala dela devendo, com problemas de todas as espécies. E eu vi um professor, pastor, que veio de Campina Grande, chamado Moacir, desse tamanhozinho assim, eu acho ele. Rindo. E ele disse, ganhei um carro. E eu devendo. É muito ruim você escutar isso. E naquele momento eu não tinha uma mentalidade próspera. Porque a mentalidade próspera, ela celebra, ela se alegra com a prosperidade do seu próximo. Ela não tem inveja. Entende? Acho que é inveja, né? Você pensar assim, por que não foi comigo? Tem pessoas que culpam Deus, né? Mas também Deus escolheu. Oxe, quando você diz que Deus escolheu o outro e Deus não te escolheu, não? Que crença é essa de falta de merecimento? Se ele lhe tornou digno, se ele morreu por você, derramou o sangue dele por você. Ele diz em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Então, o nosso pensamento tem que ser ocupado com o quê? Com tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Voltando para o meu testemunho, eu aprendi no Rema que nós somos ricos. Porque 2 Coríntios, fala sobre isso, 8, 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez. Quantos sabem disso? Sim ou não? Sim ou não? Então, a realidade do nosso reino, a realidade da nova criação, a condição espiritual em Cristo Jesus, me diz que eu sou rico.
Isso não tem a ver com a quantidade de seguidores que eu tenho no YouTube, no Instagram, no Facebook. Isso não tem a ver com o salário que eu ganho. Isso não tem a ver, presta bem atenção, com o berço que eu nasci. Isso não tem a ver com a criação dos meus pais, dos meus avós, bisavós. Um pensamento do mundo. Pessoas pensam assim: ah, mas seria tão bom que eu tivesse nascido em outra casa, no berço de ouro. Quantas pessoas nasceram no berço de ouro no contexto de ter prosperidade financeira dentro da sua casa e hoje estão miseráveis? Quantas pessoas ganharam na loteria, na Mega Sena e voltaram a ficar no pior do que estavam antes? Porque não tem uma mentalidade próspera. Não tem o reino dentro. Pessoas aqui nessa sala já pegaram dinheiro suficiente no passado para hoje estar numa condição de vida melhor, mas não deram prioridade a Deus, que é o dono do ouro e da prata. E Deus não se vende. Entende? E eu comecei a declarar: eu sou rico. E esse ser rico não é apenas, querido, depois de desfrutar de bens materiais, finanças. Porque nós já partimos com a salvação que ninguém compra. Tem riqueza melhor? Nós já partimos com paz que ninguém compra paz na farmácia. Ninguém compra alegria. Muitos crentes não estão desfrutando da vida em Cristo, de coisas que não se compra com dinheiro, porque estão preocupados com dinheiro. Outros estão caindo em tentação porque estão atrás da riqueza, quando nós já somos ricos. Muitos caem em tentação e ciladas. Sabe, querido, promessa de dinheiro milionário rápido, fácil. Aí pessoas entram em link, depositam dinheiro, quando vê, pum, levou um golpe. Ambição, ganância. Em vez de dar passo a passo. Passo a passo. O importante é que você não está lá atrás. Não está parado. Você está avançando. Amém? Agora, descobri algo, Pedrinho. Eu quero chamar a atenção de você. Precisa descobrir algo. Amém? Quem quer saber? Existe um sucesso que é conquistado sem esforço. Existe? Hã? Não estou lhe perguntando, existe? Pensei que você fosse dizer que existia. Posso falar algo mais? Só uma frasezinha para a gente encerrar? Sim ou não? Só existe um resultado sem esforço. Um tipo de resultado sem esforço. E ele se chama fracasso. Amo vocês. Júlio.